Beleza, cara? Beleza, ótimo com você. Obrigado, cara. Imagina, prazerzão. E esse é o Lucan, como vai? Os meus comparsas. Os comparsas do crime. Comparsas do crime. Que legal, você mora aqui? Bora aqui. Que demais. É alta beleza, olha que legal. Pessoal, olha só que honra ter esse cara aqui, ó, Ivan Moré, aqui na minha casa, pra dar um plá pra gente sobre as Olimpíadas do Japão. Ô, Ivan, é o seguinte, cara, você me corrige se eu estiver falando besteira, mas assim, fazendo uma análise rápida, de leigo mesmo, tá? Eu queria te fazer assim algumas perguntinhas sobre Olimpíadas. A gente sabe que os americanos sempre saem em primeiro lugar, né? Aqui no Rio, eu lembro que eles levaram 121 medalhas e foram 46 medalhas de ouro. Aliás, eles são o país que mais classificam, e eu acho que exceto 1980, quando teve Olimpíadas na Rússia, que eles boicotaram e não levaram nenhum atleta, eles têm sido, de longe, os caras que mais ganham medalha. Cara, por quê? Lipe, antes de mais nada, prazer enorme bater esse papo com você sobre viagem e esporte. Aliás, quem vai viajar para a Olimpíada é uma oportunidade maravilhosa de você juntar as duas coisas, né? Esporte com diversão e lazer. Vamos lá, por que os americanos são muito fortes e imbatíveis praticamente nas Olimpíadas, se bem que os chineses estão chegando aí? Você ouve aqui no Brasil que, poxa, o fulano de tal joga futebol muito bem, joga tênis muito bem, joga vôlei muito bem, poxa, ele vai tentar uma bolsa nos Estados Unidos. Por quê? Porque lá existe um estímulo por parte das universidades e também do poder público para você fomentar o esporte desde a base, algo que nós deveríamos copiar aqui no Brasil. Então isso faz com que quanto mais gente você capta, você peneira, mais talentos e mais valores você encontra nas modalidades esportivas. Então é um trabalho de base muito bem feito que faz com que eles consigam revelar os maiores atletas do mundo. A gente pensa, nossa, por que todo mundo bom de esporte só nasce nos Estados Unidos? Não, a gente tem muito talento desperdiçado em todas as partes do mundo. E a partir do momento que você consegue absorver, você tem uma amostragem maior, a facilidade de você peneirar e encontrar talentos, quanto mais você dá estímulo, é maior também, é proporcional. Ou seja, falta investimento. Sim, falta muito investimento em esporte. No Brasil, você imagina, hoje nós temos alguns craques da bola. Agora, quantos craques da bola existem que não estão revelados, que não tiveram oportunidade ou que sequer participaram de algum processo de seleção? Então, isso é pra gente questionar. O Brasil é um país continental e tão grande quanto os Estados Unidos. Se nós tivéssemos a mesma estrutura de apoio e fomentação do esporte desde a base, nós conseguiríamos revelar grandes nomes do esporte. Já fazemos isso, mas numa escala muito pequena se comparado à americana, mas nós seríamos um país potência e concorreríamos com os Estados Unidos. Imagino que salário também, né? Os caras devem ganhar muito melhor lá do que os nossos atletas aqui, né? Não só salário, né, Lipe? Além de salário e estímulo do poder público e das empresas que fomentam o esporte por meio de patrocínio, você também tem toda uma estrutura de educação voltada para isso. Então, se você é um bom jogador de tênis hoje no Brasil, você certamente vai conseguir uma bolsa para você cursar uma boa universidade nos Estados Unidos. E um bom jogador de tênis do Brasil hoje, que não tem estímulo, que veio da base, que veio das camadas mais pobres da população, o que vai acontecer com esse jogador? Ou ele vai ser professor de tênis ou acabou. E ele vai continuar o resto da vida dando tênis. Se você não conseguir se profissionalizar, não vai rolar. Nos Estados Unidos você consegue cursar uma boa faculdade, uma boa educação e a partir daí desenvolver o que você quiser na sua vida intelectual. Um exemplo é o esporte feminino, né? O futebol feminino que a gente viu na televisão aí, esse ano foi um ano sensacional de futebol feminino. Eu tava lendo que os caras têm tipo 3.000 times, né? Todo mundo que sai de base, as universidades todas têm um time. E aqui você vê a coitada das meninas, né? Estão aí galgando há um tempão, né? Por quê? É difícil você lutar pela visibilidade do futebol feminino no Brasil, né? Sim. Porque aqui, infelizmente, ainda a gente vive essa polarização muito grande do futebol, né? Tá tudo voltado pro futebol. Então você coloca de um lado o futebol feminino e do outro o masculino, o nível de comparação ainda não existe. Então a gente precisa dar um passo atrás e se reciclar e tentar entender que o futebol feminino tem um futuro promissor absurdo. E se nós quisermos ser a potência que os Estados Unidos se transformaram no futebol feminino, a gente tem que começar a fomentar o futebol feminino aqui também. E perder esse preconceito de que futebol só tem que ser praticado por homens. Não! É besteira. Você viu? Foi transmitido pela TV Globo a Copa do Mundo Feminina, sim. que é maravilhoso. São jogos interessantes de você acompanhar. Então, assim, a gente precisa, em relação ao nosso conceito, à nossa cultura, ao nosso preconceito, entender que o futebol feminino tem muito espaço para crescimento e é o esporte do futuro. Eu lembro que teve a Rafaela do judô, eu lembro que teve o Thiago Braz do salto com vara, o Isaquias da canoagem, o Robson do boxe, as meninas da vela, os meninos do vôlei de praia e, claro, os meninos do vôlei e da seleção de futebol, que foram todos medalhistas de ouro. Então, assim, gente que a gente nem conhecia, né? Que você foi, putz, que sensacional, né? Aí você fica pensando assim, pô, quem
Quem será que esse ano vai ser destaque nessa Olimpíada? O que você chuta aí? Que você tá apostando? Olha, a gente tem muitas apostas, né? Eu me lembro da Olimpíada do Rio de Janeiro, que o Thiago Braz foi, acho que, a mais grata surpresa do povo brasileiro, porque ele desbancou o francês, que era campeão mundial, né? E que era o grande favorito ao ouro e acabou ficando com a medalha de prata. Eu, inclusive, tenho um vídeo gravado por um amigo, que eu estava acompanhando a prova, ali de um hotel, dentro do Parque Olímpico. Ah, é? É. E ele estava gravando sem a gente perceber. E a gente estava assim, ó, na tensão, na tensão, na tensão. Ah! Quando ele ganhou, parece que eu comemorei mais que um gol em final de Copa do Mundo. Foi maravilhoso. Só que eu acho que a gente tem algumas modalidades que eu até anotei aqui, alguns nomes que eu creio que podem fazer a diferença, né? Porque a gente pode tomar como base o Pan-Americano. Eu acho que a maior surpresa do Pan foi o Francisco Barreto, né? Da ginástica artística, que ele conseguiu 3 medalhas de ouro na barra fixa, no cavalo e também na prova por equipes. E eu também acho que medalha certa é essa dupla da Martina Grael com a Aena As meninas da vela, né? Nossa, é impressionante. Eu tive a oportunidade de entrevistá-las no Rio de Janeiro, né? Depois que elas conseguiram o ouro. E é impressionante como elas são entrosadas, como elas enxergam o esporte de uma maneira muito específica. Aí você vê, são medalhistas olímpicas, são campeãs olímpicas, só que tem uma preparação completamente diferente dos outros esportes que não são fomentados no Brasil. São de uma classe social e econômica diferente, tiveram preparação fora do Brasil, aí vem ganhar medalha. Tipo o caso do tênis. Pelo Brasil. É, exatamente. Então você hoje precisa entender que o brasileiro adora ganhar, né? Sim. O brasileiro não quer saber de disputar. Em primeiro, né? O brasileiro gosta de ganhar, ele não quer saber do jogo legal, do jogo bem disputado, do esporte, da valorização dos valores. Ele quer saber de ganhar. Por isso que a gente vive refém dos ídolos nacionais, como Ayrton Senna, Gustavo Kirten, e a gente está à procura desse novo ídolo nacional. Agora, voltando a falar em Olimpíada, eu acho que a gente tem que dar atenção também pro Fernando Reis, do levantamento de peso. Ah, legal. Ele foi demais, ele arrebentou nesse Pan. E o judô é uma modalidade que também propõe muitas surpresas pra gente. Além né? da Rafa, tem a Além da Rafa, tem a Mayra Guiar, que foi muito bem. É verdade. Tem o masculino do judô, que tem uma tradição muito grande, muito forte. E a gente também não pode esquecer da natação, né? Que nós temos o recordista mundial dos 100 metros, que é até hoje o homem mais rápido do mundo, é o César Cielo. O tempo ainda é dele. O Cielo está se aposentando, está no fim de carreira. Só que a gente tem o Bruno Fratos aí, né? Que é um velocista. E a equipe brasileira é muito forte. E eu também não poderia deixar de citar o revezamento 4 por 100, né? Do atletismo, tanto o masculino, o das piscinas, quanto o do atletismo. Eu acho que essa é a grata surpresa e a maior expectativa que nós temos, porque esses meninos foram campeões mundiais do Japão, são todos meninos que fizeram um trabalho de base, de formação de base, e que hoje ganharam o ouro no Pan-Americano com uma certa tranquilidade, foram campeões mundiais no Japão e são uma promessa para essa Olimpíada de Tóquio, né? 4 por 100 rasos. Que legal. Aí tem uns mega shows, né? Vôlei masculino, futebol masculino, né? Eu acho que o futebol, pelo fato de a gente ter a Copa do Mundo de 4 em 4 anos, revezando com as Olimpíadas, eu creio que o futebol ele fica meio que... É uma competição legal? Sim. Eu vi a medalha de ouro do Brasil no Rio de Janeiro? Sim. Tava lá quando o Neymar bateu o pênalti? Tava. Achei super legal? Achei. Só que eu acho que é uma oportunidade pra gente se aproximar, entender e viver o ambiente de outras modalidades esportivas. É um ambiente muito rico, né? Ele te propõe situações de convivência com outras pessoas de outra nacionalidade, o entendimento de esporte. Por exemplo, eu vi uma competição de salto ornamental, é maravilhoso em loco. Sim, eu vi também, é muito legal. Sabe, você vê os caras, olha lá, aquela coisa lá de cima, então você tem a perfeita dimensão da altura com que eles saltam, da acrobacia feita. Não, dá maior medo, nossa, é muito alto, super. cara. Então, uma coisa é você ver a competição da TV, outra coisa é você ver a competição em loco. Mesmo a ginástica artística olímpica, é muito legal ver. Eu também vi no Rio de Janeiro. É um espetáculo. Não, então, e é outra perspectiva de medalha, né? A gente tem o Zanetti, Arthur Nori, tem vários ginastas, o próprio Diego Hipólito, que conquistou o ouro no Rio de Janeiro. Que é sensacional. Nos deu muito orgulho. Então, são modalidades que a gente sempre projeta uma medalha, né? A gente sempre sonha que o Brasil vai conseguir. E aí depende muito da situação. Por exemplo, o Thiago Braz, que ganhou a medalha de ouro na Olimpíada do Rio e foi uma grata surpresa, ele infelizmente, depois do ouro, é engraçado, né? Ele teve o pico dele num momento que ninguém imaginava, e nem ele, não era esperado essa medalha de ouro. E agora, ele vive um momento super difícil de recuperação, que ele se desencontrou. Ele se perdeu. Ele está tentando fazer um trabalho emocional para ele recuperar a autoestima. Agora no PAN não conseguiu a medalha que ele tanto esperava, enfim. Trabalho mental mesmo, um trabalho psicológico que você tem que fazer com alguns atletas e em preparação, porque muita gente pensa que é só preparação física, né? Não, imagina. Não, você precisa ter
Cabeça. Sim. E algo Você vê isso no futebol, claramente. Sim, sim. Eu acho que uma surpresa positiva que a gente teve recentemente, né, foi a medalha de ouro feminino no PAN da seleção de basquete, que a gente não conquistava desde 1991, da geração Paulo e Hortência. Elas voltaram a ganhar um ouro, então eu acho que foi surpreendente. Ivan, você vai para a Olimpíada? Cara, pretendo ir. Como minha vida tá meio incerta, né, esse momento de transição, mas seguindo certamente as suas dicas, eu tô com 90% de chance de ir pro Japão. Então fala uma coisa, o que você recomenda, por exemplo? A gente falou sobre um monte de modalidade. O que você acha que as pessoas, no seu ponto de vista, deveriam comprar de ingresso, porque tem que comprar agora, senão vão esgotar. O que você compraria hoje para assistir no PAN? Vamos lá. Sei lá, 5, 6, 7 ingressos. Tá, eu vou sugerir o que eu vi no Rio de Janeiro que eu achei muito legal. Primeira opção, eu por ser um apaixonado por tênis, eu compraria ingressos para ver as partidas de tênis. Por quê? Porque os grandes jogadores do circuito mundial vão estar na Olimpíada participando das competições. Então assim, tênis eu compraria. Natação eu tive a oportunidade de acompanhar as medalhas do Michael Phelps no Rio de Janeiro. Natação é maravilhoso, porque toda a prova é emocionante. Os nadadores são super-heróis, né? Aqueles caras enormes, com aquela coisa e tem torcida. E as provas, como terminam rapidamente, é uma emoção atrás da outra. Vai, vai, vai. Então, um intervalo curto, uma premiação de medalha, a natação é maravilhoso. Talvez seja o mais legal da Olimpíada, a natação. Atletismo também é demais. Os ingressos são bem concorridos e bem caros. Eu acho que deve ter feito uma pesquisa aí pra eles variam de 112 a 4.800 reais. Eu coloquei, pessoal, essa lista aqui para vocês, ó, de todas as 39 modalidades, o preço, tá? E aí tem os preços menores e mais altos. Então, assim, continuando na lista, então. Natação, atletismo, tênis, provas de ciclismo indoor são muito legais. Você vê, é meio futurista. É verdade. Porque aquela coisa oval, o velódromo que eles correm, ele é tudo envergado. E aí você vê o revezamento, aquele monte de coisa. É legal, é bacana pra quem quer ter contato com um esporte diferente. E uma sugestão que eu acho bacana também, além da ginástica artística, é a ginástica rítmica. Porque agora eu vou complementar. O Brasil montou uma equipe surpreendente, que conseguiu a medalha de ouro no PAN, desbancou as mexicanas, que eram as favoritas, e fez uma apresentação impecável. Então, assim, elas estão muito confiantes, é uma possibilidade de medalha, é uma competição bonita de se ver, é mais uma dança, é um balé, com sincronia e tudo mais. É legal garantir ingresso também. Na verdade, Lipe, é assim, ó, tudo relacionado à Olimpíada é interessante, mas muito interessante, porque você se propõe a acompanhar competições que a gente não está acostumado aqui no Brasil a ver no dia a dia. E ainda mais você estando no Japão, com instalações de primeiro mundo, tudo de primeiríssima qualidade, com cadeiras confortáveis, lugares que você pode assistir de todos os ângulos que está rolando. É uma oportunidade para você aprender sobre esportes, para conhecer pessoas, para se relacionar com outras culturas. Isso que é muito legal, né? Acho que tanto Copa do Mundo quanto a Olimpíada, acho que o legado que deixa pra gente, assim, de experiência é esse contato multicultural, né, Ivan? Acho que se você nunca teve num evento desse, tipo, se você nunca participou de um evento que tem gente do mundo inteiro, é sensacional. Não só aqui no Rio, eu tive na Copa da Rússia também. Então, assim, é sensacional ver essa integração, né, Ivan? Acho que a experiência que a gente vai trazer do Japão é essa, né, também. Eu acho que Olimpíada, ela promove um encontro de pessoas que estão de peito aberto, com a proposta de conhecer sobre esportes, de viajar, de se divertir e de darem o melhor de si. Então é um ambiente muito legal para você fazer amizades, para você discutir ideias, para você conhecer pessoas, para você observar novas culturas. Veja, em 2008, eu cheguei no fim da Olimpíada para fazer a Paralimpíada de Londres. A nossa equipe era formada por 4 pessoas. Então, eu, repórter, o Gilmar, que era o cinegrafista brasileiro, a Winnie, que era a produtora chinesa, e o Chao Chao Lu. O Chao Chao Lu era o motorista da equipe, ele só falava chinês. A Winnie falava chinês e inglês, eu falava só inglês e português. E o Gilmar só falava português. Então ficávamos os 4 no carro durante 30 dias. No final desses 30 dias, o Chao Chao Lu, que só falava chinês, se comunicava perfeitamente com o Gilmar, que só falava português. Que legal, né? E não precisavam das 2 pessoas do meio. Então assim, todo mundo falava com todo mundo. Legal. Porque o importante não é você ter o idioma perfeito, mas você propor comunicação. O Marcos Uchoa uma vez me falou, ele fala 8 idiomas. Como que você fala? Ele falou assim, não se preocupe em falar 8 idiomas. O importante não é falar 8 idiomas, o importante é se comunicar. Às vezes você não fala aquela língua bem falada, mas você tem um esforço para propor entendimento e veiculação daquilo que você quer. Sim. Então isso é o mais importante. Isso faz com que as pessoas se integrem cada vez mais. Então você não se preocupe com o idioma. O importante é você chegar lá com o peito, com o coração e participar de todo aquele ambiente que são os Jogos Olímpicos, que é muito maravilhoso. E você falou de Paralimpíada, né? A gente não pode esquecer que logo depois da Olimpíada tem a Paralimpíada, né? Eu acho sensacional também. Eu acompanho aqui pela televisão, mas eu nunca fui ao vivo. Como é que é essa experiência? Hoje em dia, você ser deficiente e viver
numa sociedade como, por exemplo, a brasileira, Que esconde os com deficientes. extrema desigualdade social e que esconde as pessoas com deficiência e que não viabiliza para que a vida dessas pessoas seja mais tranquila no dia a dia, já é difícil. Ou seja, você ser deficiente e viver no Brasil, você já pode ser considerado um herói. Agora, você ser deficiente, viver e se transformar num atleta no Brasil, então isso subentende que superação você, em de cima de fato, é superação. um ser humano especial. E o que se nota nas Paralimpíadas são exemplos de superação e histórias de vida, porque por trás daquele cara que consegue um recorde absurdo, normalmente tem uma história muito bonita. Tava lembrando, inclusive, de uma história em 2008, quando eu fui fazer uma reportagem no Cubo d'Água lá na China, e eu vi que um chinesinho chegou e provocou o maior alvoroço na entrada do Cubo d'Água, assim, com centenas de pessoas querendo tirar foto com ele, dando um autógrafo com a boca, porque ele não tinha nenhum dos dois braços, ele era amputado aqui, ó, e tinha cicatrizes pelo corpo de queimadura. E eu fui tentar entender por que essas pessoas estavam estavam querendo o autógrafo e ele assinando com a boca, né? Vários papeizinhos. E aí, ao pesquisar a história dele, eu descobri que ele perdeu os dois braços porque ele foi eletrocutado. E ele era nadador. E ele desenvolveu uma maneira de nadar só com ondulação. E ele era um campeão chinês, mas mais do que ser um campeão dentro das piscinas, ele era um campeão e um ídolo como ser humano, porque ele havia salvado uma mãe e uma filha que iam morrer afogados num lago na China. Sem os braços. Ele saltou e conseguiu salvar a criança. Ele orientou a mãe estava desesperada porque ia ficar com a criança, não ia conseguir nem se salvar, nem salvar a criança, que iam morrer as duas. Ele pegou e saltou, puxou a criança com a boca, enquanto a mãe foi para a margem desse lago. Caraca. Então ele é considerado um herói chinês. Então esse tipo de história revela que a gente está lidando com seres humanos super especiais, outliers, né? Fora de série. Paralimpíada também é um super ambiente legal que propõe esse tipo de encontro, de reflexão e que você tá perto de heróis como seres humanos. Muito legal, Ivan. Putz, gratidão absoluta por você estar aqui, ter Imagina. ajudado a gente. Pessoal, olha só, que honra, né, ter esse cara aqui, meu. E ó, o Ivan falou que tá em fase de transição, deve vir com muita coisa legal por aí. A gente Sim. conhecendo esse cara aqui, vamos esperar. Ele não vai falar nada que eu sei, mas deve vir coisa muito legal esse ano aí de Ivan Moré pra nós. Ivan, Coisas legais. mega obrigado, cara, de Olha, estar Lipe, aqui no canal. agora eu quero que você me fala de novo aqueles números, que eu fiquei impressionado como a gente não gasta tanto para ir pra Olimpíada. Você vê, né? Ó, eu fiz o orçamento, mais caro é a passagem. Hospedagem, alimentação, transporte é mais barato. Você vai gastar 10 mil reais para ir pra Olimpíada. Você precisa colocar como objetivo e se organizar financeiramente. Dá pra... Você não acha que dá pra fazer? Sim, se você tiver disciplina e se organizar nesse formato e seguindo as dicas do Lipe, que é um cara que mais entende de viagem que eu já vi, tamo feito. Gente, então é isso aí, pessoal. Olha só, se vocês gostaram desse vídeo, já sabem, ó. Deixa seu like aí, me segue lá no Instagram. E segue o meu Instagram também, Segue o Instagram do Ivan. @Ivan_Moré. O Ivan tem um montão de novidade no Instagram, ele tá vindo com um monte de coisa que eu não vou contar. Quem quiser saber tudo que tá acontecendo com o Ivan, tem que acompanhar o Instagram dele, tá bom? E ó, bora comigo que viajar é uma delícia, bora com a gente, ó. Espero encontrar o Ivan lá na Olimpíada, nós vamos junto. Tamo junto, Lipe! Tamo junto, obrigado, querido. Rumo a Tóquio. Rumo a Tóquio.